Sabe, desde as coisinhas do dia a dia até a logística de uma empresa gigante, a gente está sempre tentando achar o melhor jeito de fazer as coisas, né? O que muita gente não para pensar é que existe todo um campo da matemática e da computação dedicado exatamente a isso. Então hoje, a gente vai mergulhar nesse mundo e entender o que são os problemas de otimização. Vamos pensar num exemplo bem prático. Imagina um entregador. Ele tem 5 pacotes para entregar em 5 lugares diferentes. A pergunta parece simples, mas é super importante. Qual é o caminho mais curto para ele passar por todos os pontos e depois voltar para a base? Como ele faz isso gastando o mínimo de tempo e gasolina? Então, essa pergunta sobre a melhor rota, ela é muito mais do que um simples quebra-cabeça. Na verdade, ela é a nossa porta de entrada para uma área enorme da matemática, que é a otimização. E o que é isso? É basicamente a busca de um jeito formal pelo melhor resultado que se pode ter. E olha, isso vai muito além de rotas de entrega, tá? Pensa só, pode ser uma empresa querendo maximizar os lucros, ou uma fábrica tentando minimizar o desperdício, ou até num campo mais técnico, achar o melhor jeito de ajustar um modelo de dados. No fim das contas, o objetivo é sempre o mesmo, encontrar a melhor resposta possível. Mas, para um computador ou um matemático conseguir resolver esses problemas, não dá para contar só com a intuição, né? A gente precisa pegar esse problema do mundo real e traduzir ele para uma estrutura formal, com regras bem definidas, com objetivos claros. E aí, formalmente falando, um problema de otimização é exatamente isso. É a missão de encontrar a melhor solução, a solução ótima, dentro de um conjunto de todas as soluções que são viáveis, ou seja, todas aquelas que são realmente possíveis de se fazer. E todo problema de otimização dá para quebrar em 3 partes principais. A primeira é o que a gente chama de função objetivo. É basicamente a nossa meta, o que a gente quer maximizar ou minimizar. No caso do nosso entregador, é minimizar o tempo de viagem, certo? A segunda parte são as soluções viáveis, que é o leque de todas as escolhas possíveis. E por último, as restrições. Pensa nelas como as regras do jogo. Por exemplo, o entregador tem que visitar cada lugar uma única vez. Ok, então, depois que a gente define o problema, a gente percebe que eles geralmente se encaixam em 2 grandes categorias. E isso depende do tipo de escolha que a gente pode fazer. São os problemas contínuos e os combinatórios. Para entender a diferença, vamos usar uma analogia. Um problema contínuo é como esculpir com argila. Você pode fazer ajustes mínimos, infinitos, sabe? Tirar um pouquinho aqui e adicionar um pouquinho ali. Já um problema combinatório, que é o caso do nosso entregador, é mais como montar algo com peças de Lego. Você só tem aquelas peças específicas para escolher. Não tem como usar meia peça. Da mesma forma, não existe meia rota entre 2 cidades. Ou você vai por um caminho ou vai por outro. Então, vamos focar agora nesses problemas combinatórios, os de Lego. Porque eles têm uma coisa muito curiosa. À primeira vista parecem simples. É só escolher a melhor opção entre várias, certo? Mas essa simplicidade pode ser bem enganadora. E é aqui que a nossa intuição costuma nos deixar na mão. Porque se a gente adiciona só mais uma cidade na rota, a gente pensa, ficou um pouquinho mais difícil. Mas não é isso que acontece. O número de possibilidades simplesmente explode. É um crescimento exponencial. E dá para ver o tamanho disso agora. Vamos lá. Com 5 cidades, que nem no nosso exemplo inicial, o problema é super tranquilo. Existem 12 rotas possíveis de ida e volta. Um computador resolve isso, olha, num estalar de dedos. Agora, vamos dobrar o número de paradas. De 5 para 10 cidades. O número de rotas possíveis pula para mais de 181 mil. Puxa, já ficou bem mais complicado. Mas ok, um computador ainda dá conta do recado. E se a gente aumentar só um pouquinho mais, para 15 cidades, se preparem. O número de rotas possíveis explode para mais de 43 bilhões. É isso que os cientistas chamam de explosão combinatória. Imagina ter que verificar cada uma dessas opções, é uma tarefa simplesmente gigantesca, até para o computador mais potente do mundo. Na ciência da computação, esses problemas têm até um nome especial. Eles são chamados de NP difíceis. E não é só um problema de entregador, não. Eles aparecem em todo lugar. No design de chips de computador, na descoberta de remédios, na logística mundial. O ponto central aqui é que encontrar a solução perfeita, aquela garantida, se torna praticamente impossível. A gente está falando de um supercomputador levando literalmente séculos para testar todas as rotas possíveis. Bom, se achar a solução perfeita é impossível, a gente desiste? Claro que não. Na prática, o que acontece é que a abordagem muda. O foco deixa de ser a perfeição e passa a ser encontrar uma solução que seja boa o suficiente. E é aí que entra uma ferramenta fantástica, os algoritmos de aproximação.
A ideia por trás deles é genial. Eles são métodos super inteligentes que não prometem achar a resposta perfeita, mas eles encontram uma resposta muito, muito boa, bem pertinho da ideal e o melhor, num tempo que a gente consegue esperar. E o mais legal é que os cientistas já até classificaram esses problemas difíceis. A classificação é baseada no quão bem a gente consegue aproximar uma solução. Por exemplo, tem o famoso problema da mochila, que é basicamente decidir o que levar numa mochila com espaço limitado para maximizar o valor. Para esse, a gente consegue chegar bem pertinho da solução perfeita. Agora, para outros, como um chamado Max Click, a coisa complica. Até achar uma solução mais ou menos já é um desafio gigantesco. Então, para a gente fechar o raciocínio, o que a gente viu hoje? Primeiro, que otimização é basicamente a ciência de encontrar o melhor resultado. Vimos também que os problemas podem ser do tipo contínuo, como argila, ou combinatório, como Legos. E foram esses de Legos que mostraram como a complexidade pode explodir, virando problemas NP difíceis. E para eles, a saída não é usar força bruta, mas sim a esperteza dos algoritmos de aproximação que nos dão soluções ótimas em um tempo que faz sentido. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Se a gente parar para pensar, desde a escolha do caminho mais rápido para o trabalho de manhã, até a forma como se organiza um orçamento em casa, esses princípios de otimização estão em todo lugar. A pergunta que fica no ar é, no nosso dia a dia, o que a gente está tentando otimizar, mesmo que seja sem perceber?